Você acha que mobilizar a coluna vertebral impacta na língua? Eu sou Gabriela Vinhas, eu sou fonoaudióloga e sou educadora somática Feldenkrais em formação, além de ter outras formações em outras práticas integrativas. E hoje, nesse primeiro vídeo do estudo de caso, eu estou trazendo o caso de um paciente muito especial que eu estou tendo a honra de acompanhar há 2 meses, que chegou para mim com uma hemiparesia, que é uma paralisia do lado esquerdo da língua, do palato mole e da prega vocal também. Então, ele tinha algumas queixas já bem claras, falando um pouco sobre dificuldade de fala, dificuldade de lateralização do bolo alimentar, dificuldade de deglutição da própria saliva e de alimentos, dificuldade de impostar a voz, né? A voz bem fraca e bem baixa. Também ele tinha algumas questões com alguns fonemas relacionados a essa paralisia de palato mole. E na primeira sessão eu nem toquei na língua dele, eu fiz uma avaliação, obviamente, toquei e tal, fui ver tônus, fui ver sensibilidade, etc. Mas a intervenção terapêutica não passou pelo toque da língua, a não ser agora, após 1 mês e pouco, que a gente foi realmente começar a fazer alguns exercícios de língua, mas dentro da proposta do que a educação somática, a integração funcional do Moshe Feldenkrais trouxe para mim como base de uma abordagem um pouco mais integrativa, onde a gente consegue abordar as temáticas de fáscia e de sistema nervoso como um sistema vivo, fluido e dinâmico e que responde de uma forma muito integrada, né? Não necessariamente um problema na língua, eu vou mexer na língua. E aí eu trouxe esse caso porque eu quero muito compartilhar com outras amigas fonos e outros profissionais que precisam conhecer esse trabalho, porque eu realmente tem sido um absurdo ver os resultados e também começar a ver na prática clínica o quanto que o nosso corpo é todo integrado. Então eu trouxe algumas fotos aqui e vou explicar primeiro para você mais ou menos qual é o lugar desse caso, o lugar dessa pessoa que eu estou atendendo, e vou mostrar as fotos desses atendimentos, desses 5 atendimentos que a gente fez ao longo desse período. Então, esse paciente chegou para mim sem uma etiologia de base fechada, né? Ele teve um pico de pressão, e aí, mas sem AVC, sem nenhum quadro fechado de uma isquemia cerebral confirmada, mas aí ele teve um quadro que foi se agravando depois desse pico de pressão, que foi a língua ficando torta. E aí depois veio a voz, e aí depois, enfim, vieram esses outros comprometimentos, mas depois eles se estabilizaram, os sintomas não chegaram a ir agravando, né? Chegou um momento que esses sintomas se estabilizaram. Então ele chega para mim nesse momento, há 2 meses atrás, com cerca de 2 semanas do momento que isso tinha acontecido. Então, o que eu fiz aqui, e eu vou mostrar para vocês, foi usar uma terapêutica onde a gente entende, por exemplo, que todos esses nervos faciais, né, o hipoglosso, que está totalmente relacionado a esse caso, e eles têm caminhos pela coluna vertebral, pela C1, né, aí na base da coluna, aqui no começo da coluna e tal. Então, esse olhar que eu quis trazer foi um olhar de, tá, se eu não mexer nessa língua e eu trouxer um tipo de comunicação desse sistema pela coluna vertebral, onde eu consigo mostrar para o sistema nervoso outros tipos de organização, relembrar formas de organizações anteriores, mas mas abrir possibilidades novas de se reorganizar e de se perceber na função de uma forma diferente. Então, o trabalho ele envolveu, especialmente nas 3 primeiras sessões, um trabalho muito profundo de propriocepção. Fiz a integração funcional, então trabalhando toques na região da coluna, fazendo a consciência pelo movimento, que é uma abordagem onde a gente mobiliza e traz para o sistema nervoso informações inovadoras, né? Então, através do movimento, através do toque, através do direcionamento da atenção da pessoa, e já na primeira sessão, o impacto na língua é muito claro. Ao longo do processo,
teve mais um pico de pressão e a gente teve uma regressão um pouquinho desse processo, e aí agora a gente está num outro momento que é uma super melhora. Então eu sinto que a gente andou um pouquinho para trás no processo terapêutico para andar um pouco para frente. E o trabalho envolveu muito a integração do corpo inteiro na língua, né? Então, se a gente pensa em relação às fáscias e esses processos de comunicação do corpo, né, trilhos anatômicos e etc., a gente sabe que a língua, ela tá totalmente, a inervação da língua, o aporte sanguíneo que está chegando e tal, ele tem total relação com outras estruturas, né, com todos outros sistemas de comunicação. Então, o que eu fiz foi começar a fazer esses pontos de abertura onde as informações conseguem fluir de uma forma mais equilibrada, assim, mais potente. Então, esse paciente também tinha uma queixa muito forte de uma dor lombar, o que me trazia uma possível relação de uma tensão cervical, na cintura cervical, na cintura mandibular, que realmente tinha, e mobilizar a pelve foi um processo que trouxe uma liberação muito interessante de crânio, de mobilidade de crânio, de torção, de amplitude de movimento de torção no próprio eixo da coluna, que parece, né, às vezes parece que não, mas totalmente estão relacionados com a postura da língua na boca e com a liberação mesmo de espaço dessas informações correrem de uma forma mais otimizada, né, com uma performance maior. Então, eu vou aqui compartilhar com você os registros dessas 5 sessões. Então, aqui está na primeira sessão, né? Aqui à esquerda, aqui, essas 3 fotos à esquerda, nessa coluna da esquerda, tem as fotos de antes. Então, na linha medial, que eu pedi para ele, aqui na língua lateralizando para a direita e aqui lateralizando para a esquerda. Aí você já vê aqui esse suco que se forma aqui, né, desse lado esquerdo. A gente percebe toda uma organização, olha como a bochecha aqui do lado, nessas laterais, elas se organizam de formas diferentes. A própria rima da boca, né, quando você lateraliza e apesar de ter uma simetria no bico, quando ele faz várias compensações quando o uso da língua vai ser ativado, ou seja, a gente usa a língua praticamente em todas as funções, né, então faz bastante diferença você ter essa compensação. Logo aí nessa primeira sessão eu já fiz um trabalho com respiração, mobilizando o diafragma torácico, mobilizei um pouco a pelve, mas muito pouco mesmo, foi uma sessão mais de trazer uma liberação um pouco mais do corpo como um todo mesmo, porque o corpo estava muito rígido, muito travado, e trouxe esses aspectos também de liberação da cintura cervical e da cintura mandibular, com algumas manipulações de crânio, a partir dessa visão do Moshe e Feldenkrais. E olha aqui o que a gente tem. A gente tem aqui nessa primeira foto, não parece muito nítida, mas ele sentiu uma diferença absurda na fala. Então, às vezes, a gente aqui na foto, que é uma foto estática, não tá percebendo que a coisa tá acontecendo, né? Mas, olha só, na função ele percebeu uma melhora, tanto que ele ficou até impressionado, e eu também. E ele falou, nossa, olha que impressionante, a minha fala já tá mais inteligível. E eu falei, realmente, tá mesmo. Então, apesar da gente não ver aqui, ó, uma diferença tão grande, né, de tônus, olha, de organização da fibra muscular mesmo, apesar de parecer muito igual, até você poderia falar aqui dessa rima um pouco... né, que não tá tão equilibrada e tal, que aqui tem uma compensaçãozinha, mas na função foi o que ele relatou que teve uma melhora já. Mas aí quando a gente vê as lateralizações, olha que interessante, a gente começa a ter uma língua que começa a conseguir outras qualidades de movimento, então ela começa a se contrair de formas diferentes, isso começa a me trazer uma certa, olha a ponta dessa língua aqui, olha aqui como ela tá espalhada, como a gente tem uma diminuição dessa compensação, do esforço para fazer um movimento, e aí a língua consegue até fazer uma pontinha, que isso é muito bom, e aqui para a esquerda, né? Então, às vezes o resultado não é exatamente, né, uma língua como era antes, mas a gente precisa começar a ver o repertório que a gente vai tendo em cada
em cada uma dessas sessões, tá? Então, aqui a gente já tem a sessão 2, olha lá. Então, a gente tem nessa coluna aqui, a sessão 2, ele chega com uma contração um pouco maior, ele estava muito ativo, muito agitado nessa sessão, ele mesmo reconheceu isso. Aí a gente tem uma compensação bem grande, olha só como é diferente lá da sessão 1, né? Olha só como está organizando diferente essa língua quando a gente lateraliza para a direita e quando a gente lateraliza para a esquerda. Então, depois dessa sessão 2 foi a sessão que eu usei mais o trabalho com pelve também, que eu comecei um trabalho com pelve, comecei um trabalho também de trazer um pouco mais de voz. A voz dele foi a primeira coisa que recuperou, já na terceira sessão já estava normal. E aí a perspectiva foi trazer um movimento, né, a prática de Feldenkrais, da integração funcional, sem ficar fazendo exercício de língua, mas trazendo essa mobilização do uso da respiração para fazer exercícios vocais, através de um tipo de consciência e de atenção muito diferenciado, e que é o trabalho que eu mais desenvolvo relacionado à voz. E aí agora, com essa questão da língua, vocês vão perceber também como que vai aos poucos mostrando um repertório diferente. Então aqui, olha só, até a linha medial, logo depois, não parece tão maravilhosa, né? Mas na função a gente também percebeu uma melhora muito boa. Aqui o antes e depois é praticamente igual, mas se você vê a organização da boca para fazer o movimento também tem menor esforço, e para outra lateral, olha como a língua, a boca toda se organizou de forma diferente. Olha isso que interessante. Olha só, né? Então, a gente tem a lateral para a esquerda com uma abertura de um lado e depois com uma abertura do outro lado, uma compensação contrária. E esse sinal, para mim, é um sinal bom de repertório, de mudança. Algum aprendizado está sendo mostrado aí para mim e a gente vai acompanhando. Aí a gente tem a sessão 3, que foi a sessão onde ele chegou para mim e a gente começou um trabalho de pelve, trabalhando mobilidade pélvica, né? Trabalhando a coluna vertebral a partir da pelve, com essa mobilização mais ativa da pelve. Então, ele chega na sessão com essa sequência aqui. Então, ó, como que já estava um pouco melhor, né? Então, tem algumas reorganizações. Eu passei atividades para casa, passei alguns áudios de prática de consciência pelo movimento, falando bastante da língua e tal. Olha como a gente já tem uma organização diferente aqui para a esquerda. Olha só essa pontinha dessa língua que só apareceu lá no final da primeira sessão, ó. Aqui na segunda sessão a gente não teve a formação desse afunilamento da língua. Lembra? A gente só teve lá na primeira sessão. Mas aí aqui na terceira sessão ela já volta antes da intervenção. Isso é bem interessante. Então, nesse pós da primeira sessão, essa aqui é chocante, assim. Eu sempre fico muito emocionada. Foi uma sessão emocionante para nós dois, porque na sessão 3 a voz dele já estava normal, né, como era antes, e foi uma sessão que a gente teve, assim, esse gostinho de perceber uma organização quase igual ao começo. E olha só aqui, ó, essa organização da língua, já o sulco bem menor, o sulco dessa contração, dessa paresia, da hemiparesia. Aí aqui a lateralização da língua também com menos compensação, com menos esforço, e uma língua que tem um corpo um pouco mais presente, né? Nessa lateral, que é a lateral que a gente tem a hemiparesia, e quando ele vai para o outro lado, também a gente tem uma compensação ainda acontecendo, um sulco que ainda está presente, mas que teve uma diferença grande aqui. Então, lembra que eu estou falando de repertório. Aí aconteceu uma coisa interessante que foi, entre a sessão 3 e 4, ele teve outro pico de pressão. E aí, a gente percebeu que a língua deu uma recuada. Inclusive, a gente percebeu que a questão velar ficou um pouco presente, um pouco mais presente, né? Que são os fonemas velares, kg e Então, o funcionamento velar ficou. A gente começou a trabalhar essa potência velar também de uma forma mais intensa a partir dessa sessão. Mas essa sessão também foi um presente enorme, porque ele chegou preocupado, falando que tinha tido pico de pressão, né? Ele tem uma vida muito estressante e está conhecendo uma nova forma de existir agora, menos estressante, com menos carga de
trabalho, priorizando o autocuidado, a saúde, etc. E é um paciente relativamente novo, com 57 anos. Então, olha só, ele chega na sessão assim, a gente já vê que o suco tá bem melhor, mesmo com esse pico de pressão. Mas aqui a foto não ficou tão boa, mas a gente já percebe que é uma compensação grande. Olha como o corpo da língua ficou cheio aqui, né? Mas o suco, ele tá tomando uma forma diferente, percebe? E daí pro outro lado também, a gente vê uma organização nova. Essa organização que ele chegou nessa sessão, para mim, na minha concepção, fazendo um olhar clínico, eu achei relativamente boa, porque ele teve outro pico de pressão, né? Mas a gente não regrediu lá para o começo. Cheguei a desconfiar se poderia ser uma doença neurodegenerativa, porque já peguei alguns casos onde isso começa com uma dificuldade de deglutição e, e com uma queixa vocal, com fraqueza vocal, mas realmente o quadro parece não parece ser o caso de uma doença neurodegenerativa, né? Cada vez mais a gente está confirmando um processo de melhora. Então, depois da sessão 4, a gente já naquele intensivo de trabalhar a cintura mandibular a partir da pelve. Olha aqui, primeira sessão, ou primeira foto, né? A gente já tem uma organização, a linha medial está muito mais bem distribuída, apesar desse corpo da língua do lado esquerdo estar um pouquinho mais alto. A gente já tem um afunilamento da língua e olha como a compensação está diminuindo. Então, a necessidade de abertura de boca para fazer né? Porque quase que vira a cabeça quando vai fazer. Lateraliza para a esquerda, vai quase o corpo inteiro. Então, começa a diminuir e a ter um tipo de ativação um pouco mais inteligente e com menos esforço. Então, a sessão 4 foi essa sessão da surpresa, né? E aí, essa é a sessão 5. Foi a última sessão que eu tive com esse paciente antes desse vídeo. Ainda vou ter mais uma sessão com ele esse ano de 2021 e a gente vai continuar esse tratamento ainda, mas olha só que interessante aqui como que a gente já tá agora. Ele falou que a fala não tá mais tendo episódios de engasgo, a voz tá normal, a função velar já tá ótima, então tá conseguindo assoviar, não tá tendo sensação de sufocamento quando deita pro lado esquerdo, que era uma coisa que ele tinha, e apesar da gente ainda ter a presença do suco da língua tanto antes quanto depois da sessão, e não ter uma diferença muito grande aqui, ó, do antes e do depois, tá vendo? A gente tem uma diferença de compensação aqui nessa terceira foto, mas funcionalmente a gente teve um avanço muito grande ao longo dessas 5 sessões. Então, esse caso está sendo muito interessante de acompanhar, perceber os benefícios que a integração funcional e essa conexão toda do corpo, né? Esse corpo teia, esse corpo onde a gente pode acessar problemas relacionados à língua num lugar que está desconfortável a partir de outras regiões e integrar a comunicação, facilitar a função, porque se a gente enxerga que a função ela não está sendo executada só por uma parte nossa, a gente ganha muito em terapêutica mesmo, em resultados terapêuticos, resultados clínicos dentro da reabilitação, porque na verdade nunca né? Quando um problema de língua não é um problema de língua, ele se manifesta como um problema de língua, mas existe uma organização para que aquela língua se manifeste, enfim, se organize daquela forma, e às vezes o trabalho vai ser passar por um outro tipo de organização que a gente pode começar a trabalhar lá na planta do pé, né? Porque a planta do pé tem muita relação com a forma como a língua se organiza também dentro da boca, a forma como a gente organiza a nossa cabeça, e essa relação da nossa cabeça e da nossa coluna vertebral organiza muitas outras coisas que falam de funções que a gente faz todo dia. Então, quando a gente traz esse olhar para o ambiente terapêutico, cada vez mais eu tenho comprovado na minha prática clínica que assim, um salto quântico para os pacientes e para a gente, não em questão de tempo, de produtividade, de em uma sessão eu resolvo o seu problema, não é essa a intenção de publicar os relatos de caso aqui, mas é a de trazer uma amplitude realmente do tipo de raciocínio que a gente vai ter quando a gente chega no encontro com alguém que está trazendo uma demanda pra gente, e ao invés de a gente olhar aquela demanda como a queixa que está trazendo, que é aquele lugar, que é aquele problema, que é aquela disfunção, que é aquela falta de sensibilidade, que é aquela
aquela hemiparesia, a gente olhar para isso como um todo, né? E, inclusive, conversei bastante, a gente conversa muito sobre esses aprendizados, né? Converso muito com esse paciente sobre esses aprendizados, porque é uma forma de existir que vai precisar ser mudada. Inclusive, ele falou uma frase muito forte para mim dentro da sessão terapêutica, da primeira sessão, que foi: o estresse está me matando. Então, ele sabe que o corpo está se organizando de uma forma a tentar dar vazão a um modo de vida que está trazendo um nível de estresse, um nível de tensão muito alto e que precisa se esvaziar de alguma forma para ter uma homeostase aí desse funcionamento. Então, quando a gente começa a perceber essas autorregulações, né, acontecendo, um paciente que está percebendo os batimentos cardíacos, que está percebendo sua própria respiração, a gente já sabe que isso está realmente trazendo aprendizados para o sistema nervoso, novos circuitos cerebrais, novas amplitudes, aí, novos caminhos neuronais que estão trazendo um existir que também se modifica, porque o adoecimento, esses eventos de todos são reorganizações também, e são novos aprendizados que a experiência está trazendo. Então, que a gente possa ser apoio, ponto de apoio, para que essas reorganizações possam acontecer, né? Então é isso, eu queria muito saber se você tem experiência, se você não tem experiência com esse tipo de olhar, comenta aqui. Eu realmente quero muito, a minha intenção em publicar os relatos de caso é compartilhar a minha alegria que tem sido em consultório, conseguir ter resultados muito interessantes a partir dessa visão e de sistema nervoso, de função, que vai um pouco diferente, vai em caminhos muito diferentes do que eu aprendi na minha formação como fonoaudióloga, por exemplo, que foi incrível, me deu uma base incrível, mas que traz essa ressignificação da terapêutica. Então, se você é físio, fono, TO, enfim, não importa se você está só interessado em conhecer mais, se você já estuda isso, vamos trocar figurinha? Estou bem afim da gente trocar figurinha e cada vez mais beneficiar mais pessoas com esse olhar mais integrativo sobre as questões trazidas para nós, né, profissionais aí da saúde, tá bom? Até o próximo relato no mês que vem.